Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte compreenda e coloque em prática na sua vida. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Sim, e deixe também um comentário lá no YouTube de pelo menos 3 palavras para gente. E pode fazer perguntas, se tiver dúvidas também, e colocar lá nos comentários que eu responderei com o maior prazer possível. Muito bem, temos estudado a epístola de 1 João, primeira epístola de João, e hoje vamos ler o capítulo 2, versículos 1 a 6, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Muito bem. O subtítulo nessa tradução que eu estou usando, NAA, diz assim: Jesus, nosso advogado. Então, a primeira expressão que João usa aqui é filhinhos. Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas. A expressão filhinhos denota o amor com que João escrevia e se referia às igrejas a quem ele estava escrevendo, né? Era um apóstolo, o apóstolo do amor, conhecido como o apóstolo do amor, e João então se refere aos membros da igreja, seus irmãos em Cristo, como meus filhinhos, né? Uma forma carinhosa, afetiva de se referir a eles. E ele diz, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. O contexto do Evangelho, né, todo o contexto da Bíblia é que o cristão não cometa pecado. Né? Esse é o ideal bíblico, de você viver em santidade, de eu viver em santidade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, isto é, sem pecado. O ser humano pecou, né, e essa imagem e semelhança foi deformada no sentido de que o caráter do ser humano foi deformado. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós o confessamos como Senhor, então nós começamos a ser restaurados novamente à imagem e semelhança de Deus, internamente falando, né? O nosso caráter, a nossa mente, o nosso modo de pensar. E ele diz, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O ideal é que não pequem. Mas se alguém pecar, e todos nós pecamos, porque nós continuamos tendo uma natureza pecaminosa, então Romanos 7 também vai falar disso, enfim, todo o Novo Testamento, o pecado está presente à nossa porta. Se nós nos descuidarmos um pouquinho, nós estaremos pecando. Mas se alguém pecar, diz João, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus é o advogado que está lá junto ao Pai para nos defender quando nós pecamos. Então eu imagino, e agora estou falando de imaginação, né, de que Deus sentado no seu trono, do seu lado Jesus Cristo, do seu lado direito Jesus Cristo, e eu como cristão que confio em Deus e confesso-o como Senhor da minha vida, cometo um pecado. Então o pecado causa a ira de Deus. E aí nessa hora é como se entrasse o Jesus Cristo entrasse e dissesse para o Pai como advogado, eu morri por ele. Então Deus passa a olhar para mim através da cruz de Cristo, porque Jesus Cristo intercedeu por mim. Ele é o advogado que intercede por nós.
no sentido de defesa, que está à nossa disposição para nos defender. Paulo, na sua teologia, vai dizer que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele vai fazer isso. O escritor aos Hebreus vai falar de capítulo 8, versículo 1, que Jesus é o sumo sacerdote que adentrou ao Santo dos Santos, aos céus, para interceder por nós, pecadores. E aqui Jesus é o advogado, aliás, junto ao Pai, né? Nos representando junto ao Pai para nos defender. Jesus Cristo, o justo, né? E aí o apóstolo diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Essa palavra difícil aqui. A palavra propiciação, se você usar a versão nova versão internacional da Bíblia, a tradução NVI, você vai encontrar lá nas notas de rodapé uma definição do que é propiciação. A ideia é que Jesus, propiciação, o que é a propiciação? É o sacrifício que desvia a ira de Deus, tirando os pecados do ser humano. O sacrifício que desvia a ira de Deus, tirando os pecados do ser humano, ou tirando os nossos pecados. Então a ideia aqui é que Jesus Cristo, aliás, a ideia não, ele diz, o texto afirma isso, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então Jesus é o sacrifício que afasta a ira de Deus, que desvia a ira de Deus de nós, tirando os nossos pecados. Ele é a propiciação por isso, porque ele morreu na cruz, fez o sacrifício perfeito, e então quando Deus olha para nós, olha através da cruz de Cristo, e então a sua ira é desviada de nós, né, porque Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito. Esse é o significado de propiciação, né? Ou seja, Jesus é o sacrifício perfeito que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados. E diz o texto, e não somente os nossos, mas também, e não somente os nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro, né? Pelos pecados de cada pessoa que pratica o pecado e crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Qualquer pessoa, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo está à disposição de qualquer pessoa que crer em Jesus Cristo. A única condição é essa, crer em Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor da sua vida. Então, ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que temos conhecido a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Como eu sei? Qual é a prova de que eu amo a Deus e que eu sou filho de Deus e que Deus habita em mim? Ele diz aqui, e nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Conhecer Deus aqui nesse contexto e no contexto geral do Novo Testamento é um conhecimento prático de Deus, né? No sentido de que você não somente conhece intelectualmente a Deus, mas que você tem experiências com Deus, vive com Deus, sente a proteção de Deus, sente o cuidado de Deus por você. E aqui João deixa bem claro o compromisso. E nisto sabemos que o temos conhecido. Como é que nós sabemos se temos esse conhecimento prático de Deus? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso é João também, mas no Evangelho que ele fala isso. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus ensinou e João registrou. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A prova é uma prova ética, né? Eu conheço a Deus e como prova de que eu conheço a Deus, eu guardo os mandamentos. Eu vivo, né, guardando os mandamentos. E se eu digo que conheço Deus, mas não guardo os mandamentos, né? Quais os mandamentos? Não só os 10 mandamentos lá
Antigo Testamento, no livro de Êxodo, das Tábuas da Lei, mas toda a conduta ética neotestamentária que, seja João aqui, seja Paulo na sua teologia, Pedro, enfim, todo o Novo Testamento, uma teologia que me leva à guarda dos mandamentos e do compromisso ético de estar na presença de Deus. O resumo, Jesus disse, aquele que ama amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. E a lei máxima, Jesus ensinou, né, que aquele que tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Esse é o compromisso ético, isso é conhecer Deus, isso é guardar os mandamentos, que os mandamentos não é só os 10 mandamentos, mas toda o arcabouço ético da Bíblia. Né? Aquele que diz eu conheço, mas não guarda é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Guardar a palavra de Deus. Então é preciso conhecer a palavra de Deus para poder guardar na mente, no coração, para que eu possa praticá-la no dia a dia. Para que eu possa vivenciar essa palavra no dia a dia. Quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Seguir a Cristo, ser cristão, é ser uma pessoa amorosa. Jesus ensinou isso, João registrou no Evangelho de João, capítulo 13, né, que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Seguir os passos de Jesus. Né? Tem um livro no mercado que o título é Nos Seus Passos, o que faria Jesus? E esse é o resumo. Né? Seguir a Jesus, se fosse nos seus passos, o que faria Jesus? Né? Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Guardar os mandamentos. O resumo ético é esse. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Andar como Jesus andou. Andar com ele. Paulo, na sua teologia, fala de andar de modo digno do Evangelho. Do modo digno do Evangelho. Andar como Jesus andou, amando, né, cuidando, se importando, enfim, sendo ético. Esse é o mandamento. Então, resumindo, Jesus vai o texto aqui de João, não de Jesus, de João vai falar, né, duas coisas principais. Primeiro, que Jesus é nosso advogado, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é o sacrifício que afasta a ira de Deus e tira os nossos pecados. E o segundo aspecto mais importante desse texto é que eu devo guardar os mandamentos. Se eu digo que amo a Deus, a prova é no meu dia a dia, andar como Jesus andou, é guardar os mandamentos, é seguir os conselhos da palavra de Deus. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.